papo agora é sobre o hormônio liberador de prolactina, que não é um hormônio só, vocês vão ver que são vários, e não só hormônios, como também estímulos externos. Primeiro estímulo externo liberador de prolactina é a sucção da mama. A mãe, quando está dando de amamentar ao bebê, ela precisa de uma pega perfeita da mama. Essa prega vai estimular os mecanorreceptores, ou seja, receptores mecânicos, a produzir prolactina. Então, como a gente vê aqui, ó, a gente tem aqui a mama sendo estimulada pela sucção. Esse estímulo físico sobre a mama do bico do bebê vai ser levado por aferências da medula espinhal até o hipotálamo, a partir do neurotransmissor serotonina. Então, os neurônios serotoninérgicos vão estimular o hipotálamo a partir da sucção na mama. Isso lembra muito, para quem lembra ou conhece, é sobre um dispositivozinho chamado piezo. Vocês podem procurar depois. É um dispositivo no qual, a partir do estímulo mecânico, você gera energia elétrica. É basicamente a mesma coisa aqui. Na mãe que está amamentando, o estímulo mecânico do bico do neném gera estímulo elétrico na medula espinhal, que estimula, a partir de serotonina, o hipotálamo a aumentar a produção de TRH e TSH, aumentando assim o aumento de prolactina. O segundo estímulo é o hipotireoidismo, como já foi falado aqui, acho que 2, 3 vezes, já perdi quantas vezes foi falado já. O hipotireoidismo vai diminuir o feedback para o TRH e assim vai aumentar a quantidade de TRH no organismo, fazendo com que o TRH também estimule o aumento da prolactina. E por fim, o aumento da circulação de estrógenos, pois os estrógenos vão fazer um feedback positivo para a prolactina. Como assim, Gibson? Os estrógenos, né? Eu não estou nem aqui na imagem, mas vamos colocar aqui eles. Estrógenos aumentam a prolactina. De que forma? Quando eu tenho o estímulo de NRH, que leva o estímulo da liberação de gonadotrophinas, e essas gonadotrophinas, elas estimulam a gônada a produzir os estrógenos e os andrógenos e tudo mais, o estrógeno vai fazer um feedback negativo para o GnRH que está criando aqui no hipotálamo. Isso a gente já sabe. Mas o que a gente não sabe ainda é o quê? É que outra forma de fazer esse feedback negativo é estimulando a prolactina. Por quê? Porque o aumento da prolactina ele leva à diminuição do GnRH. Então, esse fato traz para a gente que o aumento da circulação de estrógenos e andrógenos na corrente sanguínea, você vai ter um feedback positivo para a prolactina, porque a prolactina vai precisar, como um cofator, como um adjuvante, fazer esse feedback negativo para o GnRH. Então, algumas dúvidas sobre a gestação. Quem favorece a produção de prolactina durante a gestação? E por que a mulher pode ficar até 6 meses sem engravidar durante a amamentação? Respondendo a segunda pergunta, sabe-se que a quantidade mínima de vezes que a mulher precisa dar de mamar a uma criança é de 6 por dia. Em 24 horas, no caso. Se ocorrer essa quantidade mínima de estímulos de sucção na mama, ela vai produzir um nível assim, tão grande de prolactina, como eu expliquei agora há pouco, que na balança, essa balancinha linda que você desenhar, vai estar diminuída a produção de GnRH. Ou seja, ela vai entrar em amenorreia, ela vai entrar em um período que vai ficar sem ter capacidade de menstruar. Se ela não menstrua, não ovula, ela não tem o estímulo para poder conceber. Então, durante esses 6 primeiros meses, ela pode ficar sem ter como engravidar. Então, quem favorece a produção de prolactina durante a gestação? Um grande importante assim, fator que aumenta a prolactina vai ser a própria placenta dessa mãe. Então, a placenta vai ser um produtor de prolactina muito importante. E outra pergunta muito interessante é: como a mulher passa 9 meses sob influência de prolactina e não, entre aspas, transborda se teria tanto leite sendo produzido? Então, um importante fator para que isso não aconteça é que a única forma da prolactina passar a atuar na mama apenas com produção de leite
o que antes ela estava apenas preparando a mama para fazer essa produção de leite, é com a dequitação placentária. O que é a dequitação placentária? É quando o neném vai saindo e ao terminar de sair, nessa quarta imagem aqui, ele vai, durante o parto, vai ter a saída da placenta. Então, a saída da placenta, ou seja, essa dequitação placentária, é o que permite que a prolactina passe a produzir leite na mama. Resumindo para vocês entenderem melhor. Durante a gestação vai ter um aumento de prolactina? Vai. Um aumento muito grande de prolactina. E por que essa prolactina não faz produção excessiva de leite? Porque existe também um aumento de estrogênios, progesterona e outros hormônios, o hormônio lactogênio placentário, que vão fazer com que a prolactina atue apenas na preparação da mama para receber a produção de leite. Então, a partir do momento que há a dequitação placentária e esses hormônios têm a sua contrarregulação, se pode assim dizer, da prolactina reduzida, ou seja, eles não estão sendo tão produzidos mais assim, então eu tenho uma prevalência da prolactina. E essa prevalência é o que vai fazer com que o aporte que a mãe já tinha passe a receber agora esse leite. Vamos falar agora sobre alguns hormônios inibidores de prolactina. Basicamente, como já falei, sobre o regulador, sobre o que estimulava a síntese, que era o aumento de estrógeno na circulação. A diminuição de estrógeno na circulação vai fazer essa diminuição de prolactina. O hipertiroidismo, fazendo com que haja diminuição do TRH, vai também fazer uma diminuição de prolactina por esse feedback negativo ao TRH. E o estresse que libera CRH e prolactina via peptídeo vasoativo intestinal. Então, ele pergunta aqui, por que eu coloquei o estresse aqui por último? Ele não libera a prolactina? Sim, libera. Só que aqui é um fator extra, uma exceção, que é o quê? É a partir do peptídeo vasoativo intestinal, que ele vai fazer com que... 1, 2, 3, corta. E o terceiro fator que a gente vai ter é o estresse. E o que é que tem a ver o estresse com essa liberação de prolactina? O que acontece é o seguinte, esse vai ser uma via do peptídeo vasoativo intestinal, que eu falei que ia falar mais posteriormente, vou falar agora. Sobre a situação de estresse, você vai ter liberação de CRH, beleza, para ver a liberação dos hormônios do estresse. E esse peptídeo vasointestinal, ele vai ser capaz de aumentar a contratilidade do coração, ele vai ser capaz de aumentar a vasodilatação dos vasos que irrigam o coração para poder oferecer um maior aporte de nutrientes. E com isso você vai precisar não só desses fatores de aumento da sua estamina, da sua capacidade de se manter sobre um estresse contínuo e poder fugir do perigo, entendeu? Vai precisar também de outros fatores que acontecem que são capazes pela prolactina. Lembra que eu falei que a prolactina ela diminui o GNRH? Então, fatores como esse, de reprodução sexual, de vontade de urinar, outras coisas vão ser diminuídas a partir desse estímulo da prolactina lá no hipotálamo. Então, para exemplificar bem simples isso aqui, até de uma forma meio cômica. Tá aqui, imagine que isso aqui é uma cama, que aqui é um travesseiro. Tem uma pessoa aqui e tem outra pessoa aqui. Imagina que um pai ou a mãe de uma das pessoas aqui é tenente e vive com arma em casa, não sei, uma coisa perigosa. E do nada, a porta abre e essas duas pessoas aqui gelam de medo porque aparece esse fator aqui estressante. Então eu nunca vi a pessoa conseguir continuar com aquela vontade que estava antes num momento estressante como esse. E isso acontece por causa desse aumento súbito de prolactina a partir do peptídeo vasoativo intestinal. Então é basicamente essa função, a partir do estímulo de estresse, de fuga e luta, que a gente chama na fisiologia, você vai ter passado de uma forma para outra. Então você vai estar sob um estímulo estressante tão grande que todas as funções do corpo vão se voltar para o quê? Fugir daquela situação de estresse. O penúltimo hormônio que a gente vai falar é o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH. Eles vão estimular as células a produzirem a proopiomelanocortina, que basicamente é composta pelo quê? O seu produto geral opioide, ACTH e melanocortina.
E os opioides vão ter uma função importante. Esses opioides é importante ressaltar que são opioides endógenos, são opioides próprios nossos. Eles vão ser capazes de gerar uma ação analgésica e de modular a resposta inflamatória. O que é essa ação analgésica? Vamos supor que a situação anterior que eu citei sobre o perigo ali não fosse esse perigo aqui, de dar duas pessoas na cama aqui, uma em cima da outra, mas fosse o perigo de estar você numa guerra, sei lá, Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava invadindo lá e tal e tudo mais, e você tomou uma bala bem no braço. Sob a situação de estresse que você está lá, esse opioide que está sendo liberado vai ser uma quantidade tão grande que essa bala você pode até nem sentir a dor na hora. Porque a adrenalina, a sensação do momento está tão forte, tão intensa, que você não sente a dor na hora. É igual quando você está jogando bola, leva um chute, leva uma pancada, não sente na hora aquela dor, mas depois dói pra caramba. Ou até mesmo quando a gente está malhando. Quando a gente está malhando, que está lá puxando peso, puxando aquelas barras lá, e a gente não sente que nosso músculo está sendo lesionado, que nosso músculo está se partindo literalmente dentro do nosso corpo, e vai sentir só depois do outro dia, que a gente quer se levantar da cama e não consegue. Principalmente para quem malha pela primeira vez, que, ai nossa, tô malhando aqui, tá enchendo o músculo, tá tudo, tá enchendo de. Tô ficando marombado, não sei o que. Vou fazer aqui 2 horas de academia, que não tô sentindo nada, não, nem tá doendo, esse pessoal é muito mole. Aí chega no outro dia, os opioides endógenos diminuíram a quantidade e ele não consegue nem levantar da cama, tanta dor. Então, num sistema aqui, nessa imagem aqui, eu mostro. Eu não, na verdade, o Bernard Levy, né? Mostra pra vocês como funciona a atuação do cortisol a partir dos neurônios produtores de CRH. Então, aqui no hipotálamo, a gente vai ter os neurônios liberadores de CRH, que vai liberar CRH na eminência mediana, que eu já falei para vocês. Esse CRH vai ativar a via da proteína quinase A, que eu expliquei também naquela parte do Plus Ultra. Essa proteína quinase A, ela vai expressar a PONC e vai estimular a secreção de ACTH. O ACTH, ele vai estimular também a partir de proteína quinase A, esteroidogênese e crescimento celular, com liberação do que? Cortisol. Esse cortisol vai diminuir, vamos dizer assim, a lesão inflamatória que o corpo vai sofrer. Então muitos chamavam ele de hormônio do estresse. Aí tiveram a belíssima ideia, se ele é hormônio do estresse, então vamos tirar esse hormônio para poder ver o que acontece. E sabe o que aconteceu? Pegaram, infelizmente, aqueles ratinhos pobres, coitados, pegaram os ratinhos pobres, coitados, inibiram essa capacidade de liberar cortisol e colocar isso sob estresse. No primeiro estresse, o ratinho morreu. Enfim. Então, além dessa função cortisol, a gente vai ter também a liberação de melanocortinas, que vão atuar como nos melanócitos da pele, aumentando a síntese e dispersão de melaninas, com escurecimento da pele, e também nos queratinócitos da pele. Então a gente tem que entender o quê? Que a liberação de CRH vai estimular 3 coisas distintas, que é o opioide endógeno, o ACTH, que vai atuar diretamente no cortisol, e também na produção de melanocortinas, que vai atuar nessa questão dos melanócitos. Então, o que acontece se a gente realizar a adrenalectomia no paciente? Como eu falei dos ratinhos, a gente vai ficar incapaz de secretar cortisol e sobre estímulos estressantes a gente vai ter uma resposta à inflamação muito exacerbada que pode levar à morte. E o que acontece se o paciente fizer uso prolongado de glicocorticoides em moderadas a altas doses? Se eu uso glicocorticoides em altas doses, o que acontece? Essa minha suprarrenalzinha aqui, ó, esse chapeuzinho aqui do duende, que é o rim, ele vai estar suprimido, ele vai sofrer atrofia. Por que vai sofrer atrofia, Gibson? Basicamente, vamos entender aqui como é que funciona as relações do CRH. Não pira, eu sei que é muita coisa, mas vamos por partes. A gente tem aqui o neurônio liberador de CRH, a gente tem a hipófise liberando ACTH e a suprarrenal. O glicocorticoide que a gente toma, vamos dizer assim, a metilprednisolona, a própria prednisona, em moderada altas doses, por tempo prolongado, o que acontece? Ele vai funcionar como o próprio hormônio final. Então, o glicocorticoide vai funcionar como o próprio hormônio final. Vai aumentar a concentração dessa quantidade de hormônios e vai fazer um feedback negativo constante sobre... Opa, desculpa, aqui não mais. Eu jurei que ter visto menos. Vai fazer um feedback constante negativo sobre os neurônios CRHérgico e sobre a hipófise. Ou seja, eu vou diminuir o estímulo de ACTH na suprarrenal. Então eu vou ter, pode ser assim dizer, uma ablação, uma destruição da própria suprarrenal
sem fazer nenhuma intervenção no paciente cirúrgica. Se eu administrar muito corticoide, vou dar um exemplo que aconteceu. Não faz muito tempo não. Quando teve o surto de chikungunya, a única forma das pessoas poderem ter uma diminuição daquelas dores nas juntas, dores articulares, é administrando glicocorticoide. E o que foi que aconteceu? As pessoas gostam muito de se meter na vida dos outros, dar pitaco e falar do que não deve. Aí a vizinha chegou para outra vizinha e disse: ah, tá com chikungunya tua filha? É, o teu filho. Dá isso aqui pra ele, ó, e toma aqui uma caixa de remédio que sobrou meu. Que vai que passou? Ah, não, um amigo meu passou pra mim também. E melhorei muito com isso aí. Aí a vizinha pergunta: e como é que toma isso aqui? Ah, toma um mês, toma 2 meses. Eu tô tomando todo dia mesmo pra ver se alivia a dor. Então, a partir de 15 dias já é o suficiente, ou até menos, para que haja essa ablação da tua suprarrenal. Então, se a tua suprarrenal tá destruída porque tá com excesso de corticoide na circulação, levando à inibição da hipófise e inibição do hipotálamo para a liberação de ACTH, tu vai ter uma suprarrenal que vai ser atrofiada por falta de estímulo trófico nele. Lembra que são hormônios corticotróficos que atuam sobre a forma, o morfismo daquele órgão-alvo. Então, você não vai ter mais esse estímulo no órgão-alvo. Então, a suprarrenal vai ser destruída. Então, basicamente, é essas relações que existem do CRH com vários outros sistemas. Aqui você vai ter um monte, e não vou sair destrinchando cada um. Isso é interessante vocês lerem detalhadamente com mais calma depois. Então, em resumo, o glicocorticoide faz feedback negativo para PONC, enquanto CRH estimula a produção de PONC. Aqui, de forma também mais resumidinha, eu trouxe para vocês uma imagem da Margarida Aires. A gente vai ter que o CRH, ele vai estimular de forma positiva, enquanto que o glicocorticoide, que já é que atua como se fosse o produto final do ACTH, que seria o cortisol, que deveria fazer aquele feedback negativo, vai inexistir toda essa via aqui. Você vai ter uma incapacidade de gerar esses hormônios. Estudando um pouco mais a fundo, alguns pesquisadores descobriram que existem receptores de CRH expressos em outras regiões do sistema nervoso. Então está aí a tamanha importância do hormônio regulador da corticotrofina. E quais são esses locais? No hipotálamo, a gente vai ter expressado ele. Vamos ter também no córtex cerebral, no sistema límbico e na medula espinhal. E quais vão ser os efeitos que o ligante ligando as receptoras nesses locais específicos vão gerar? No hipotálamo, a gente vai ter o efeito de alteração do pulso e liberação de GNRH, como já falei a vocês. Vai ter a diminuição do GNRH a partir do estímulo de estresse. No córtex cerebral e no sistema límbico, a gente vai ter inibição do comportamento de ingestão alimentar, do comportamento reprodutivo sexual, vai ter basicamente todas as características de estresse. E a medula espinhal, ao ter a ligação do CRH, a gente vai ter também elevação da pressão arterial e taquicardia. Lembra aquele estímulo de luta ou fuga que eu falei? Então, tá lá, um em cima do outro, apareceu o perigo, o coração bate exagerado, a pressão aumenta, diminui, faz tudo, acontece tudo que você imaginar. Então, o hormônio adenocorticotrófico, especificamente, ele vai estimular a produção de glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios pela suprarrenal. Caramba, a gente tá falando muito dessa suprarrenal. Já foi suprarrenal pra lá, suprarrenal pra cá, só sei até agora que ela tem uma forma de chapeuzinho em cima do rim. Mas mostra ela aí pra gente poder entender melhor como é que funciona. Então bora lá. Essa aqui é uma lâmina histológica da suprarrenal. A suprarrenal ela vai ser dividida em córtex, medula, que vai ser as partes do parênquima dela. Então no córtex, que é onde o hormônio corticotrófico vai atuar, a gente tem a zona glomerulosa, que é onde vai ser produzida toda a aldosterona. A aldosterona é um hormônio mineralocorticoide. Essa aqui é a zona glomerulosa. A gente vai ter a zona fasciculada, que são mais finas as fileiras de célula. Então a zona fasciculada vai ser responsável por produzir todo o cortisol. E a zona reticular, que é um pouco mais abaixo, mais no centro, que vai ser essa aqui, mais densa, parece que tem uma característica mais densa, mais cheio. Vai ser responsável por produção de androgênios, que são quem? A testosterona do indivíduo. Então, essas três regiões do córtex é que vai ser estimulada pelo hormônio adenocorticotrófico. A sua regulação vai ser por diversas vias, então eu fiz aqui um esqueminha só
bem simples, mas a via mais importante são os glicocorticoides ou o próprio cortisol, que é endógeno, é natural do nosso corpo, que vai inibir a liberação do ACTH. O que é que vai estimular a secreção de ACTH? O estresse por via alfa-adrenérgica, a secreção de CRH estimula o ACTH, bem como a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético. E qual é a função do ACTH? A gente vai ter estímulo do córtex suprarrenal com função na zona glomerulosa para liberar mineralocorticoide, que é a aldosterona, na zona fasciculada para liberar cortisol e na zona reticular para liberar o androgênio, que é a testosterona. E quais são os outros hormônios, os outros produtos da POM, que é a proopiomelanocortina? Como eu falei para vocês, vai ter a beta-endorfina, vamos ter também o hormônio melanotrófico e a beta-lipotrofina, cujas funções não são bem estabelecidas ainda. Por fim, a gente já falou tudo sobre a adenohipófise. Vamos falar agora sobre a neurohipófise. Mas, Gibson, eu tinha visto lá tu falar que a neurohipófise ia liberar ADH e ocitocina. Tu não vai falar do ADH, não? O ADH eu vou falar lá no finalzinho desse mini curso, quando for falar de rim. Por quê? Porque ADH e rim tá tudo interligado, é muito junto. Então não adianta eu estar falando agora de ADH, começar a falar de transporte no túbulo coletor, começar a falar de transporte pelas aquaporina, que vocês não vão ter entendido isso ainda. Então, a partir do momento que eu falar de rim, eu posso falar de ADH com mais propriedade para vocês. Então vamos dar aqui foco na ocitocina. Quais são as funções da ocitocina liberada pela neurohipófise? Ela inicia e aumenta a força, frequência e duração das contrações durante o parto. Ou seja, no útero, ele vai fazer estímulo no miométrio, que é a parte muscular do útero, para que haja essas contrações e haja aumento da força para que haja expulsão do concepto. Ela faz também o aumento dos níveis de estrógeno próximo ao parto, o que facilita a contração dos músculos. Nas glândulas mamárias, ela vai também trabalhar com essa contração para quê? Para que haja ejeção do leite. Durante o ato sexual, ela vai fazer contração da região da vagina, do útero também, para que haja a facilitação da propulsão para que o espermatozoide movimente-se melhor. E no sistema cardiovascular, ela também atua. Isso é uma coisa mais recente que foi descoberta, mas ela atua na liberação do peptídeo natriurético atrial. Deixa eu escrever para vocês aqui, peptídeo natriurético. O que acontece? Não vou escrever completo não, que eu sou meio broco. Natriurético, o que é que significa? Que é um peptídeo liberado pelo átrio do coração que vai fazer liberação, ou seja, urese, do sódio, que é o Na. Então, natriurese do sódio. Então, esse peptídeo liberado vai estimular a liberação de sódio. E quando eu libero o sódio na minha circulação sanguínea, o que é que acontece? Eu diminuo o fator osmótico nele, então o líquido que está dentro do vaso, ele passa a fluir para fora do vaso, seja para meio extracelular, seja para outros meios, ou meio intercelular quer dizer. Então com a perda desse líquido, eu vou ter diminuição da PA, ou seja, da minha pressão arterial. E com relação ao óxido nítrico, que vai ser liberado também por estímulo da ocitocina, eu vou ter vasodilatação. E essa vasodilatação, um vaso que estava com esse diâmetro, ele passa a ter esse diâmetro, ou seja, a pressão arterial aqui dentro diminui. Aqui que eu falei para vocês, o estímulo no útero para contração e expulsação. Expulsação foi complicado, né? E fazer o feto sair do útero por parto via vaginal. E aqui o estímulo a partir da mama, que é para ejeção do leite. Então, nesse nosso checklist a gente entendeu esmiuçadamente cada hormônio. Se vocês quiserem ter um aprofundamento maior, com conteúdo assim, vamos dizer assim, aquele conteúdo extra, eu recomendo muito ler o Margarida Aires. Tem também o Silverthorne, que é muito bom. Vou botar aqui o nome, Silverthorne. Vai ter também outros livros muito bons, que é a Linda Constanzo. Gibson tem um que é muito importante, que todo mundo gosta dele, é o queridinho da galera. É o Guyton. Tá, eu boto aqui, mas não sou muito fã não. Enfim, tem esses livros, são muito bons, recomendo a leitura deles. São leituras simples, mas que vai acrescentar muito ao conteúdo de vocês. Aqui na aula abordei todos esses hormônios de modo a esmiuçar da forma que eu acredito que vocês iriam entender melhor. Então vamos fechar aqui com o fechamento do caso clínico. Beleza. Então, a gente está aqui com a história que vocês já conhecem,
que deixei aqui bem pequenininho para vocês relembrarem apenas. E por fim, o médico solicitou um PET scan. O que seria um PET scan? Uma tomografia guiada por substâncias que irão identificar locais em que há alta demanda metabólica. Ou seja, os cânceres eles têm uma alta demanda metabólica. Então, essa substância vai indicar onde há isso e vai aparecer brilhante na tomografia. Então, quando o médico fez isso, evidenciou um microadenocarcinoma hipofisário. O que quer dizer isso? É um microadeno, ou seja, um pequeno câncer na hipófise. Ou seja, uma pequena proliferação de células anômalas na hipófise. E o que essa pequena proliferação de células faz? Ela faz uma secreção exagerada de ACTH. E esse ACTH vai estimular o cortisol. Dentro disso, o que a gente tem? A gente vai ter alguns fatores que vão explicar para a gente o que aconteceu com essa paciente. Ou seja, primeiro, o aumento da atividade osteoclástica em detrimento da atividade osteoblástica. O que é isso, Gibson? Blasto vem de produzir e clasto vem de quebrar. Então, eu tenho um aumento da atividade osteo no osso, de quebra do osso, em detrimento da atividade de produção óssea. Então, você vai ficar propício a ter fraturas. Para terminar de fechar o pagode, vai ter diminuição dos níveis de vitamina D. Então, você vai estar ferrando praticamente totalmente a paciente no quesito de conseguir ter uma saúde óssea boa. Em segundo lugar, a gente vai ter aumento da atividade catabólica e estímulo à lipogênese. Naquela questão da luta e fuga, eu vou ter o cortisol atuando na necessidade de destruir o que for preciso para que aumente a demanda de energia na corrente sanguínea. Ou seja, nesse quesito aqui é quebrar proteínas para que faça gliconeogênese, para que haja nova produção de compostos capazes de disponibilizar glicose na corrente sanguínea. Então, é o aumento da atividade catabólica, de quebra dessas proteínas, dessas substâncias, para poder estimular o aumento da glicose no sangue. E também, pelo excesso de cortisol, a gente tem um estímulo à lipogênese. Isso mostra que a paciente tinha aquela imagem com acúmulo de gorduras locais não usuais. Então, o sintoma dela de cansaço, fraqueza, vem dessa diminuição do aporte muscular. A paciente está com pouco músculo, pouca atividade contrátil no corpo dela. Em terceiro lugar, a gente tem a imunossupressão. A imunossupressão vai se dar pelo quê? Vai se dar pela destruição de linfócitos T, linfócitos B, tudo isso pelo excesso de cortisol, excesso de glicocorticoides. Vão fazer essa imunossupressão. A gente vai ficar com inabilidade, ou seja, incapacidade de combater qualquer fator externo, qualquer fator exógeno que vier a acometer a gente. Então, a gente tem uma facilidade de adoecer. Em quarto lugar, tem um aumento da pressão arterial. Isso vai se dar pelo quê? Pelo aumento das catecolaminas. Lembra daquele palavrão que eram as catecolaminas? Então, você vai ter aumento da adrenalina e da noradrenalina, fazendo o quê? Vasoconstrição. Então, o vaso que tinha um diâmetro X, ele passa a ter um diâmetro Y muito menor do que o outro. Então, você tem uma maior pressão na parede desse vaso. E, por fim, uma atividade diabetogênica. Por que essa atividade diabetogênica? É devido ao antagonismo do cortisol na insulina. Então, ele causa uma resistência sistêmica à insulina. Então, se a insulina não está comportando como deveria, eu vou ter o quê? Vou ter um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Isso leva a um estado diabetogênico. Por fim, é isso, pessoal. A gente respondeu as perguntas de por que o médico solicitou cortisol, ACTH e hemograma paciente, para poder entender esse quadro dela que era característico de síndrome de Cushing. Então, a paciente era portadora de síndrome de Cushing. É o diagnóstico dela. Então, por qual razão a paciente fica doente tão facilmente? Como a gente viu, a imunossupressão provocada pela cortisol. E o que é que leva a paciente a fraturar-se com frequência? O aumento da atividade osteoclástica em detrimento da atividade osteoblástica. Por fim, eu peço a vocês novamente que se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E muito obrigado por assistir esta aula. O que tiverem de sugestão, recomendação, bota aqui embaixo nos comentários. A gente vai estar totalmente suscetível a adaptações. O que vocês tiverem de sugestão vai só enriquecer esse canal, então fica muito bem-vindo. Nesse link aqui embaixo, o último link, você vai ter acesso a essa tela aqui no celular, que vai ter um artigo que eu escrevi, vai ter minha comunidade no Instagram,
no Telegram e o meu conteúdo do YouTube. Muito obrigado e até a próxima aula.